Quero fazer uma prece nesse instante, antes de nós fazermos a leitura da palavra. Quero fazer uma prece por todos nós. Quero pedir a Jesus nessa prece que o Senhor, que você dê acesso à palavra de Deus. Quero te pedir, Jesus, para que eu e meus irmãos demos acesso à tua palavra. Que a tua palavra, Senhor Jesus, ao entrar nos nossos ouvidos, adentre os nossos corações e enraize de uma tal maneira, Senhor, em nós, que nada, nem ninguém e nenhuma tempestade arranque essa palavra de nós. Amém. Essa é a prece que eu faço a Deus por mim e por você. Para quem não me conhece, o meu nome é Sandra. Não tem ninguém vindo no grupo pela primeira vez, não, tem? Então eu sou a Sandra, casada com o Gelson, e hoje nós vamos partilhar uma palavra que está em Marcos, capítulo... Só um minuto. Em Marcos, capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. O tema dessa pregação é: tendes fé na tempestade. Fala para o teu irmão assim: tendes fé. Fala para ele assim: tendes fé na tempestade. Amém? Esse é o tema dessa partilha dessa noite. E no título aí da Bíblia da Ave Maria, a tempestade acalmada. À tarde daquele dia, acharam aí versículo 35, capítulo 4? Amém, todo mundo? À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Amém. Nós estamos diante de uma circunstância, de uma palavra que levou os discípulos de Jesus, que conviviam com ele, que comiam com ele, que já tinha visto ele realizar muitos milagres e muitas curas, tendo medo. Os discípulos de Jesus estavam passando por uma tempestade. E não é diferente conosco. Nós também passamos por tempestade. Alguém aqui já passou por alguma? Já? Muitas? Todo mundo aqui já passou por uma tempestade? A tempestade é a mesma coisa do que se fosse uma provação, uma tribulação. E esses discípulos, então, eles estavam passando por uma tempestade. Não talvez a tempestade que você tem vivido.
Talvez a sua tempestade, ela é diferente dessa tempestade da qual eles estavam passando. A tempestade que os discípulos estavam passando aqui era uma tempestade mesmo, falando da natureza, de ventos. Eles estavam no mar, eles estavam dentro de uma barca, dentro de um mar. Você imagina, né? A gente no chão, pisando no chão, às vezes a gente se sente seguro, não é? Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de andar em barco. Alguém aqui já andou em barco, já esteve em cima de uma canoa, um navio, em cima de um mar? Já? É tão vulnerável, né? Não traz segurança, né? A água ali, o mar, é uma coisa que é mole, né? A gente não sente segurança ali dentro, né? Agora você imagine esses discípulos dentro desse barco, com Jesus, apavorados, porque começou uma tempestade de repente. E começou essa tempestade a agitar o mar de uma tal forma que a palavra vai dizer que a barca já estava se enchendo. Ora, se você está dentro de um barco e esse barco começa a se encher de água, pode acontecer desse barco acontecer o que com ele? Depois de cheio, o que acontece com ele? Afundar. Dele afundar. E se esse mar, por exemplo, tiver 1.000 metros, 2.000 metros, não sei, uma distância, essa embarcação, esse barco, ele vai chegar até o fundo, não é verdade? Ele chega até o fundo. Se encher de água, essa barca, esse barco ou esse navio, seja o que for, vai chegar até as profundezas deste lugar, não é isso? Amados, muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes Jesus está na barca da nossa vida, mas na hora da tempestade nós esmorecemos na nossa fé. Nós começamos a sentir medo. Quem aqui já teve medo? Sim. E existem vários tipos de medo. E muitas vezes essa situação aqui, que está sendo narrada no Evangelho de Marcos, acontece na nossa vida de uma forma diferente. Mas não se esqueça que o tema dessa pregação é: tendes fé em Deus na tempestade. E eles estavam passando por uma tempestade. E muitas vezes, amados, nós também passamos por muitas tempestades na nossa vida. Muitas tempestades. E temos, diante da tempestade, reações diferentes. Não é verdade? Tem pessoas que, diante de uma tempestade, o medo leva essa pessoa a se recuar. O medo leva essa pessoa a gritar. O medo leva essa pessoa a fazer tantas coisas, a ter tantas reações. Não é verdade? Você que já teve medo e já passou por essa experiência, você se lembra como você reagiu? Ou como você reage diante de um medo? Às vezes vem um sentimento de angústia. Às vezes depois do medo provoca em nós uma tristeza. Não é verdade? Às vezes tem pessoas que, por não suportar a tempestade, isto é, aquela provação, aquela dor, muitas pessoas fogem nessa hora. Mas muitas pessoas fogem para lugares errados. Não fogem para Deus. Não fogem para o colo de Deus. Fogem e tentam tirar aquela dor do coração, ou esquecer aquela tempestade, ou fingir que ela não está acontecendo, ou que não é verdade, ou que está acontecendo, mas como eu não tenho condições de encarar isso, eu fujo. E muitas pessoas vão fugindo assim. Uns vão para o álcool, porque é uma fuga. Então ali eu esqueço da minha dor.
Então ali é aquela tempestade que aconteceu na minha vida, que eu não suportei, eu acabo fazendo um caminho, ao invés de santidade, de fé e de Deus, eu começo a fazer um caminho mais doloroso ainda do que esse que já está acontecendo. Então eu vou para o álcool, eu começo a beber, porque aquilo me entorpece. E quando eu estou entorpecido, ou então eu não lembro mais daquilo que aconteceu, parece que aquele momento que eu estou bebendo embriagado, eu não estou vivendo aquela situação, aquilo lá está ficando para trás, ou eu vou então para o cigarro, ou eu começo a fumar, ou eu vou para as drogas, porque ali eu encontro alívio, porque dentro da substância da droga, inclusive hoje eu aprendi isso na escola, que tem um lado dela que é benéfico, da folha da maconha, que ela é extraído um óleo dessa folha, esse óleo é curador, mas existe uma química dentro da folha da maconha que é alucinógeno, que alucina, que entorpece, que faz com que a pessoa saia da realidade. Então, muitas vezes, as pessoas vão buscar este caminho e como lá parece que o problema foi resolvido, que o coração foi curado, que a dor parou de existir, então ela vai se amarrando e se entrando cada vez mais nessa situação. Porque cada vez que a pessoa ou bebe, ou ela fuma, ou ela usa droga, ou ela faz qualquer outro caminho, outra coisa, aquilo de uma certa forma traz um prazer, traz uma alegria, então eu me engano achando que esse prazer, que essa alegria faz com que eu esqueça daquela dor que eu vivi no meio daquela tempestade. Amém? E os discípulos estavam passando exatamente por essa situação. Eles estavam apavorados, porque eles tinham consciência de que se aquela barca ficasse completamente cheia de água, eles afundariam. E tem muitas pessoas que já se afundaram, ou que estão se afundando, no álcool, no fumo, na droga, no pecado, em tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. Porque estão cada vez mais indo para o fundo do poço. E cada vez mais se enganando, achando que vivendo isso, está tudo bem. Vocês já ouviram aquela expressão assim, vão beber para esquecer? Eu já ouvi isso. Eu já ouvi gente dizendo assim, vão beber para esquecer. Esquecer o quê? O que as pessoas querem esquecer? A gente quer esquecer o que é ruim. Não é verdade? A gente não quer esquecer o que é bom. O que é bom a gente não precisa esquecer. A gente quer esquecer o quê? O que dói. O que machuca. E tem muitas pessoas que passam por tempestades, mas depois isso acaba. E a pessoa volta de novo à vida, vamos dizer assim. Mas tem muitas pessoas que a partir de uma única experiência de tempestade, de dor, levam essa tempestade com ela para o resto da vida. Tem pessoas às vezes que passam 10, 20, 30, 50 anos vivendo uma tempestade que já aconteceu há 20 anos atrás. Há 10 anos atrás, mas toda vez que a pessoa se lembra daquilo, os sentimentos voltam à tona tudo de novo. Volta a aflição, volta a angústia, volta o desespero, volta o pavor, volta o pânico, volta a raiva, volta tudo. E às vezes, a gente não percebe que nós fazemos isso com a nossa vida. E Jesus Cristo, Ele estava nessa barca que nós acabamos de ler, não estava? Ele estava na nossa barca. E aqueles discípulos, na hora do medo, na hora que eles estavam apavorados, o que eles fizeram? Eles foram e chamaram por Jesus. Essa palavra de hoje,
ela quer nos ensinar para que nós, nas nossas tempestades, nas nossas dores, nas nossas aflições, nas nossas provações e tribulações, clamemos a Deus. E não busquemos outros caminhos que não vai nos levar nem a cura, nem a segurança e nem a resposta de tudo isso. Essa palavra quer nos ensinar nessa noite que é preciso buscar a Deus, clamar por Ele. Ainda que talvez a tempestade da tua vida esteja já como esses discípulos enchendo a barca, ainda que talvez essa sua barca, a tua vida já até se encheu completamente e o teu barco já afundou e você hoje já se sente no fundo do poço, lá no mar, já com a tua vida cheia, talvez mergulhado nesse sentimento de angústia, de revolta contra Deus. Quantas pessoas que na tempestade, na tribulação se revoltam contra Deus, colocam a culpa em Deus por aquela situação e começa a pensar assim, mas por que Deus não livrou isso? Por que Deus não livrou isso se Ele é bom? E as pessoas então, em meio a essa aflição, a essa angústia, já ainda com esses sentimentos lá no fundo do poço, de raiva, de tristeza, de revolta, ainda que a tua vida esteja assim, eu quero dizer para você ainda, eu não sei como está a sua barca. Eu não sei se ela está com pouca água, com menos água, se já está com muita água, ou se você já afundou, ou se você já tomou atalho e foi para esses outros caminhos. Eu não sei. Eu quero dizer para você que onde você for, o Senhor vai para te buscar. Ainda que você se sinta enterrado, ainda que você se sinta no fundo do poço, ainda que você sinta que tua vida e a barca da tua vida, a tua família esteja afundada, eu quero dizer para você que Deus nessa noite veio te buscar. Não sei se a água está pelo joelho, se está pelos pés, se já está aqui na garganta, se já cobriu, se já afundou. Eu quero dizer para você que Deus te ama tanto e não quer te perder, e quer dar sentido a essa dor, e quer levar você a fazer uma experiência com Ele, para que você compreenda que você pode passar por isso, porque a palavra de Deus vai dizer que tudo vai passar. Fala para o teu irmão, tudo vai passar. A tristeza vai passar, a angústia vai passar, a dor vai passar, a enfermidade vai passar, o medo vai passar, a aflição vai passar, a morte vai, tudo vai passar. E Deus, por amor a cada um de nós, trouxe essa palavra para nós nessa noite, para que a nossa fé não seja apagada na tempestade, que a nossa fé não seja, que ela desapareça, que ela não desapareça por conta da tempestade. Porque esse Deus que te ama, sabe esse Deus que é louco de amor por você? Sabe esse Deus que só Ele te compreende, ninguém te compreende, mas Ele te compreende? Sabe essa dor que você vive hoje no presente, que você traz lá de anos atrás até hoje? E sabe aquilo que você vive só hoje? As tempestades que já ficaram para trás e que você está trazendo na tua vida com ela. Você está caminhando com ela na tua vida. Jesus nessa noite, Ele vem te encontrar.
porque quem está na barca da tua vida é o Senhor. E por amor a você, e porque você é um filho amado, porque você é um filho querido de Deus, Ele quer te arrancar. Ele quer te levantar, Ele quer nessa noite fazer com que você tenha novos olhos para essa dor. Ele quer fazer com que você tenha um novo coração para tudo isso que aconteceu na tua vida, na tua história, ou está acontecendo, que você possa encarar esse sofrimento de uma forma diferente, de um jeito diferente, que você possa enfrentar essa tempestade com fé. Com fé. E fé é acreditar naquilo que não se vê, diz a palavra de Deus. Que você possa enfrentar a tua tempestade com fé. Porque Jesus nessa noite, Ele vai segurar nas tuas mãos. E Ele só não vai arrancar você dessa tempestade que você vem trazendo há anos na tua vida, ou momentânea, ou que está surgindo agora, ou que surgiu agora, se você não quiser, porque Deus respeita a nossa escolha e a nossa individualidade. Mas se você quiser, se você se permitir, Deus vai te levar a enfrentar essa tempestade que você já disse assim, mas isso nunca vai acabar. Gente, não passa nunca isso. Sabe, você que já disse isso, mas nunca vai acabar isso. Mas essa situação não tem fim. Mas esse filho não tem jeito, mas esse homem não muda, mas esse homem não sai do bar, mas esse fulano isso, mas essa mulher, sabe, Deus nessa noite, Ele quer te dar uma fé a ponto de transpassar montanhas. Deus quer te dar uma fé para em meio à tempestade, você segurar firme na mão dEle, porque segurando na mão dEle, diz para quem está do seu lado, você não vai afundar mais. Você não vai afundar mais. Gente, certa vez, Jesus estava na barca com Pedro, os discípulos estavam num barco. E aí, Jesus começou a andar sobre as ondas. Vocês conhecem essa passagem? Jesus começou a andar em cima do mar. Pedro, quando viu, ficou maravilhado. No começo, os discípulos ficaram todos com medo, né? Um gritava, é um fantasma. O que é isso? Ficaram todos apavorados também com medo. Mas depois, quando eles reconheceram que era o Senhor, que estava andando em cima da água, e caminhando em direção ao barco que eles estavam, Pedro, quando viu aquilo, ficou em êxtase, ficou maravilhado. Senhor, mande que eu vá ao teu encontro. Senhor, eu também quero ir ao teu encontro. E Jesus disse sim para ele, vem. E aí ele se encheu de coragem e começou a ir, porque Pedro era um homem muito corajoso, muito corajoso. E muito às vezes de fazer coisas e depois se arrepender, né? Traiu Jesus, depois se arrependeu. Naquele ímpeto dele de raiva, quando os soldados foram prender Jesus, ele foi e cortou a orelha do soldado. Então ele era um homem assim, de pavio curto. Ele era um homem assim, a flor da pele. E a hora que Jesus disse para ele, vem, ele começou a andar. Ele começou a andar. Mas essa palavra diz que quando ele estava caminhando, conforme ele foi se aproximando de Jesus, conforme ele foi caminhando, ele começou a afundar. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós estamos caminhando com Deus, estamos fazendo um caminho com Deus, aí vem uma bordoada daqui, vem um tapa de lá, vem uma traição daqui, vem uma dificuldade daqui, aparece um desemprego daqui, aparece uma dor, aparece uma morte repentina na família, aparece isso, aparece aquilo, e aí, o que a gente faz?
começa a afundar. Nós começamos a descer. E você sabe o que Jesus fez quando ele viu que Jesus começou a afundar? Você sabe o que ele fez? O que Jesus fez quando Pedro começou a afundar? Porque ele começou a sentir medo. Ele começou a sentir medo e começou a afundar. Jesus, quando viu que estava acontecendo aquilo com Pedro, ele estendeu a mão e segurou na mão de Pedro e sustentou ele e ergueu ele. E é isso que Deus está fazendo com você nessa noite, segurando na tua mão e te sustentando e te erguendo e dando a você força e coragem, porque essa tempestade vai passar. Porque essa situação que você vive não te aconteceu para te destruir, e nem foi culpa de Deus. Deus, Ele nos sustenta. Deus quer te sustentar em meio à tribulação. Deus quer te sustentar em meio às perseguições. Deus quer nos dar um coração forte, como o coração dele, que foi até a morte de cruz. Ele quer sustentar a cada um de nós. Ele quer segurar em tuas mãos. E eu quero dizer que Jesus segura nas nossas mãos sempre. Somos nós que não percebemos que é Ele que está conosco e que é Ele que está segurando na nossa mão. É verdade ou não é? Que você já passou por situações que hoje você olha para trás, você fala assim: meu Deus, como eu consegui sobreviver a isso? Meu Deus, como eu consegui passar por isso? Você já passou por coisas assim? De olhar para trás e ver assim? Sabe por que você conseguiu passar? Sabe por quê? Porque Jesus está na barca da tua vida, mas hoje Ele quer que você enxergue. Ele quer que você veja. Ele quer que você enxergue que Ele está na tua vida. Que Ele está com você na tempestade, que Ele está com você na alegria, que Ele está com você no sofrimento, que Ele está com você em todas as coisas, em todas as situações. Amém? Amém? Você está compreendendo? Tendes fé em Deus na tempestade. Porque ter fé, amados, eu vou finalizar porque eu vou ser fiel. E hoje eu pedi para Jesus, a hora que eu estava rezando, não deixar eu passar do horário. Hoje eu pedi: Senhor, não deixa eu ultrapassar hoje e ficar falando 40 minutos, senão meus irmãos, coitado deles, sentados. E eu vou ser fiel. E eu vou finalizar. E o que eu estava falando? E o que eu estava falando? Vocês não estão prestando atenção, gente? É desse jeito que está acontecendo na vida de vocês. Jesus está com vocês, vocês não estão vendo, está vendo? O que eu estava falando? Vocês não sabem. Quem que está na tua vida? Quem que está na tua vida? Mas você está enxergando Ele? Não está vendo? Jesus quer que você enxergue. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo é tudo, diz o Padre Jonas, da Canção Nova. Tudo é tudo. Mas essa enfermidade está concorrendo para o meu bem. Sim, você não entende, mas Deus está tirando um bem disso. Mas essa morte, esse alcoolismo, essa drogadição, essa situação, Deus tem o poder para de tudo tirar um bem maior. Só que para que você enxergue isso, você precisa olhar para essa tempestade com os olhos de Deus e ter a certeza que você não está passando por isso sozinha. Gente, porque quando a gente está passando por um momento de tribulação, de sofrimento, quando a gente não acredita em Deus,
Gente, é terrível. As pessoas que passam por um momento de tempestade, de tribulação, e elas têm uma fé morna. Sabe aquela fé que só acredita em Deus quando está tudo bem? Quando chega a dificuldade não acredita em mais nada? Essa fé é uma fé morna. Essa fé não sustenta. Não sustenta. E quando as pessoas passam por uma situação desse jeito, gente, é terrível. É desesperador. Mas quando a gente passa as cruzes da nossa vida, as tempestades da nossa vida, diga para quem está do seu lado, tudo muda. Fala, tudo muda. Mas não muda fora. Fala, muda dentro. E você quer que as coisas mudem fora. E Deus quer mudar dentro. Porque se Ele mudar dentro, você vai ser capaz de passar por isso. Amém?